A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a Viviane. Hoje eu estou gravando mais um vídeo de testemunho aqui para o meu canal. Eu estou aqui no meu quarto e hoje eu quero falar sobre o que Deus fez na minha vida sentimental. Eu quero pedir para vocês ignorarem aí os barulhos. Esse horário passa bastante carros aqui na rua de casa. E o pessoal aqui recebe bastante entrega, então toda hora tem uma moto passando, buzinas. Mas esse é o horário que eu consegui gravar. Espero que vocês consigam me ouvir. Esse testemunho é um testemunho para edificar a vida de pessoas que, assim como eu, escolheram esperar no Senhor. Não é fácil esperar o tempo de Deus, em qualquer área da nossa vida, em qualquer promessa que Deus nos faça, não é fácil esperar. Mas aqueles que esperam no Senhor recebem recompensa, recebem vitória. Então, se você está esperando em Deus, continue esperando, porque eu esperei e valeu a pena. E eu já quero aqui entrar no meu testemunho para esse vídeo não ficar muito grande. Amém? Porque o outro vídeo que eu gravei ficou bem grande. E no outro vídeo eu contei para vocês que eu aceitei Jesus com 21 anos de idade. E aí eu quero partir daí para já entrar aqui nesse testemunho sobre a minha vida sentimental, tá bom? Depois que eu aceitei Jesus, eu comecei ali a aprender, sobre Jesus, comecei a ler a Bíblia, comecei a aprender a orar, comecei a aprender que orar é diferente de rezar, Quando você ora, você pode abrir o seu coração para Deus, você pode pedir ali tudo o que você precisa, você não precisa de palavras bonitas, você pode rasgar o seu coração perante o Senhor Deus e você pode pedir qualquer coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi para Deus foi em relação à minha vida sentimental, Eu orei ali ao Senhor. E foram poucas palavras, mas eu me lembro até hoje. Eu orei e eu falei, Deus, eu quero que o Senhor prepare para mim um esposo, um homem de Deus, para eu me casar, para eu ter filhos, para eu ter a minha própria família. E depois disso eu só comecei a chorar. E ali terminei a minha oração, que foi bem breve. Eu orei num sábado. Quando foi no domingo, eu estava ali no culto e Deus usou uma profetisa. Ela veio marchando ali até mim e ela disse, você orou assim, 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 Disse as palavras que eu tinha orado e falou, Deus contemplou todas as suas lágrimas e Ele manda eu te dizer que Ele está trazendo o seu preparado, que é para você esperar que Ele está trazendo o seu preparado. E Ele é bênção de Deus na sua vida. E eu recebi aquela profecia, e ali eu já comecei a sonhar, a imaginar. Pensei que Ele ia vir de terno, de gravata, de sapato social, marchando no fogo, no poder, profetizando, Que viria ali com um cargo eclesiástico. E comecei ali a fazer planos, na minha mente. E pensei que seria muito rápido. Só que o que aconteceu? Passaram-se 4 anos. O meu tempo de espera durou 4 anos. E esses 4 anos, hoje pensando, até que não demorou tanto. Mas naquela época, para mim, pareceu assim uma eternidade. Nesses 4 anos, eu vi muita gente casar. Eu vi gente descasar, casar de novo. Eu vi crianças nascerem, começarem a andar, começarem a falar. E nada desse preparado chegar. E Deus usava outros profetas para falar que Ele estava chegando, mas não chegava. Chegou a usar uma profetisa para dizer que era um pregador da palavra. E nada, e nada. E chegou uma fase que estava tão difícil para mim, eu me sentia tão sozinha, estava tão insuportável, que eu já nem conseguia mais ir em casamento nenhum. Para mim era muito difícil estar ali testemunhando, o casamento de outras pessoas e sem ver Deus fazer na minha vida.
Por mais que eu tivesse uma promessa, nunca chegava a minha vez. Chegava a vez dos outros, mas não chegava a minha vez. Mas por quê? Porque a maioria das pessoas não espera em Deus, né? Eles vão lá, escolhem, casam. E por isso que nesses 4 anos eu vi muitas pessoas casarem e descasarem e casarem de novo e ainda achar que isso é normal. Achar que é normal um crente se divorciar por qualquer motivo que não seja uma traição e casar de novo ainda, né? E eu vi tudo isso e chegou um tempo que eu já nem conseguia mais ir em casamentos, as pessoas me convidavam, eu não ia. E eu ficava ali triste, esperando. E nesse tempo que estava muito difícil para mim, eu ainda tinha que lidar com os deboches, né? Pessoas debochavam de mim, queriam assim acabar com a minha fé. Eu lembro até que um missionário, que hoje ele é pastor, ele falou assim para mim: Viviane, Deus não vai descer na terra e escolher um homem para você se você tem a capacidade de ir lá e escolher. E eu falei para ele assim: mas se Deus trouxe Rebeca para Isaac, Deus vai trazer alguém para mim. Eu acredito nisso. E a noiva dele falou para mim: não, Viviane, você tem que ir para as igrejas, você tem que ir atrás de alguém para você. E eu falei: não, eu não vou atrás de ninguém. Deus falou que ia trazer, Ele vai trazer e eu vou esperar. E eles riram de mim, debocharam de mim. E hoje eu vejo assim que o casamento deles não é como o meu, né? Eles são casados, mas nem de longe o casamento deles é como o meu, né? Inclusive a filha deles uma vez falou assim para minha irmã, que ela nunca ia querer casar porque ela não queria sofrer. E por que que uma criança falou isso? Porque ela está vendo o sofrimento dentro da casa dela, né? Com certeza. Diferente da minha filha, que tem 3 anos de idade apenas e já sonha em se casar, porque ela vê outra realidade aqui dentro da minha casa, né? E aí eu segui nessa espera, sendo debochada, né? As pessoas não acreditando que Deus ia fazer, sempre me julgando, olhando para mim e talvez pensando, né? A Viviane vai morrer sozinha. E eu crendo ali naquela promessa, só que eu estava fantasiando, né? Que seria alguém com cargo eclesiástico, que seria da minha maneira, que seria do meu jeito. Só que Deus não trabalha do nosso jeito, Ele trabalha da maneira dele, e da maneira dele é melhor do que da nossa maneira. E aí passou-se o tempo, eu estava muito triste, Deus usou uma profetisa e falou assim para mim: Viviane, Deus manda eu te dizer para você fazer uma campanha de 21 dias de oração na madrugada pela sua vida sentimental e pela vida sentimental de outra pessoa que Deus vai colocar no seu coração. E eu fiquei revoltada com aquela profecia. Eu falei: eu não acredito nisso. Eu já estou esperando há 4 anos. Eu já orei tanto, eu já clamei, eu já gritei, já subi monte, já desci monte. Agora Deus ainda quer que eu faça campanha. E não é campanha de 3 dias, não é campanha de 7 dias, é campanha de 21 dias, ainda de madrugada. Deus só pode estar de brincadeira. E naquela época eu trabalhava longe, eu acordava muito cedo, mas eu obedeci. Eu fiz o que Deus me mandou, comecei essa campanha de 21 dias de oração na madrugada. Essa profetisa me ajudou, ela fez a campanha comigo. Ela é bênção, mulher de Deus. E Deus colocou no meu coração para eu orar por uma jovem também, que estava esperando em Deus também. E eu comecei a orar por mim, por essa jovem. E eu falei assim para Deus: olha, Deus, é a última vez que eu vou orar por isso. Vou fazer essa campanha, dei o meu melhor, não era oração de 5 minutos, não. Eu me entreguei mesmo indo trabalhar bem cansada, eu orava bastante. E aí eu falei assim: Deus, eu vou fazer essa campanha, mas eu quero resposta, eu quero sinais. E na primeira semana da campanha, essa jovem falou assim para mim: Viviane, eu conheci um rapaz no ponto de ônibus. Eu conheci esse rapaz e ele é crente e a gente vai começar a orar.
para ver se é de Deus. E eu disse amém, glória a Deus, fiquei feliz. Vi que era um sinal de Deus, né, para eu continuar aquela campanha. Terminei os 21 dias de oração, foi bênção, né? E depois desses 21 dias, esse casal começou a namorar. Foi bênção na vida deles essa campanha. Só que eu continuava sozinha. Deus tinha dado a bênção para essa jovem e para mim não. Eu continuava sozinha. E quando terminou essa campanha, eu lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha um namorado e esse namorado tinha um filho. E no meu sonho esse namorado estava de boné e eu não conseguia ver o rosto dele. Ele estava vestido assim de roupas comuns, né? De boné na cabeça. E eu estava muito feliz, nós três. Eu, ele e o filho dele pequenininho estávamos bem felizes nesse sonho. Ele fazia ali uma gracinha, a gente ria. E foi um sonho bem legal, bem gostoso esse sonho. E eu acordei. E quando eu acordei eu falei, ai diabo, como você é sujo, você me deu esse sonho só para me entristecer. Esse sonho não é de Deus. Porque o meu preparado não vai ter filho, o meu preparado não vai usar boné, o meu preparado vai vir de terno. Não é de Deus não esse sonho. E passou ali alguns dias e nada. E foram passando-se os dias e chegou um rapaz na igreja. Esse rapaz não chegou de terno, chegou de roupa comum, não chegou de sapato social, ele chegou de chinelo no pé, porque ele estava morando com a mãe dele e a mãe dele morava do lado da igreja. Ele reconciliou com o Senhor e começou a frequentar essa igreja que eu frequentava. Ele não era pregador, ele dava algumas saudações, coisa básica, não se aprofundava muito, não tinha cargo eclesiástico nenhum, não era batizado pelo Espírito Santo, não falava em línguas, não profetizava. E eu não me interessei por ele. Ao primeiro momento eu pensei, não é o meu preparado. Nem passou pela minha cabeça que seria o meu preparado, porque quando eu imaginava a pessoa que Deus tinha para mim, eu pensava, vai ser alguém que vai sentar no altar. E foram ali passando-se os dias e nada, e nada. E aí teve um dia que eu cansei. Eu entrei no quarto, fechei a porta, fiz uma oração. Eu gritei tanto nessa oração que até a minha irmã, que é a vizinha da minha mãe, ouviu a minha oração. Olha que constrangedor. E eu falei, Deus, chega. Eu não quero mais saber. Não tô nem aí se o Senhor vai cumprir essa promessa ou não. Não quero nem saber. Não quero mais falar sobre esse assunto. Nunca mais eu vou orar sobre isso. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, não faça. Eu vou esquecer esse assunto. Vou focar na sua obra. Não vou sair da sua presença, porque eu preciso de ti. E não quero mais saber. E chorei muito. E fechei a porta e saí do quarto. Quando eu terminei essa oração, saí do quarto. Chegou uma mensagem desse rapaz no meu celular. A paz do Senhor. Aí eu olhei aquela mensagem e pensei, quem passou o meu número para esse rapaz? Aí na hora eu pensei, será que é um sinal? Que é uma resposta dessa oração que eu acabei de fazer? Aí ao mesmo tempo eu pensei, não, eu não vou criar expectativas sobre esse assunto. Chega de sofrer, de chorar. Não vou criar expectativas. Mas aí eu comecei a conversar com esse rapaz, por quê? Ele tinha acabado de reconciliar com o Senhor Jesus. Eu não podia deixar de conversar com ele, né? Porque quando uma pessoa reconcilia com o Senhor Jesus, a gente tem que dar apoio, tem que falar da palavra, tem que tentar, né, apoiar a pessoa ao máximo. E ali começamos a conversar. Por incrível que pareça, eu fiquei esperando um momento que ele fosse dar em cima de mim, mas em nenhum momento ele deu em cima de mim. Nós conversamos só sobre Jesus, sobre a igreja, falamos da palavra. Foram conversas assim muito edificantes, só falamos sobre Deus. E eu perguntei para ele, quem te passou o meu número? E ele falou, eu pedi para a pastora fazer um grupo da igreja
E lá nesse grupo ela te colocou e aí eu peguei o seu número. E assim começamos a conversar. Depois de alguns dias, conversando com ele, eu comecei a me interessar por ele. E aí eu ficava esperando ele dar em cima de mim, esperando alguma coisa e nada. Ele só falava de Jesus. A nossa conversa era sobre a igreja, era sobre Deus. E nada. E aí a minha irmã percebeu que eu estava conversando com ele e ela falou: Viviane, ele tem um filho. E aquilo para mim foi como um balde de água fria. E minha mãe falou assim: se ele tem um filho, ele deve ser casado. E aí a minha irmã falou: não, ele não é casado, mas ele tem um filho. E aí eu perguntei para ele e ele falou assim: eu tenho 2 filhos, mas os meus filhos não vão me impedir de ser feliz. E a gente continuou conversando. Início eu não lembrava do sonho que eu tinha tido. Continuamos conversando. Depois de um tempo, ele me pediu em namoro. Eu aceitei. Foi tudo de uma maneira muito respeitosa. Ele me deu aliança, foi tudo muito lindo, muito romântico. Ele sempre foi muito romântico comigo. Desde o primeiro dia que a gente saiu, ele fez coisas assim que só Deus sabia que eram sonhos meus, sabe? A aliança, tudo que ele fez. Foi tudo muito lindo, tudo muito romântico. A maneira como ele me tratou. E nós começamos a namorar. E aí ele falou assim, vamos lá na casa da minha mãe para você conhecer o meu filho. E até então eu não lembrava do sonho. E quando eu cheguei lá na casa da mãe dele, conversei um pouco com a mãe dele, tudo. Aí depois ficamos sozinhos, eu, ele e o filho dele. E aí nesse momento ele fez uma gracinha lá com o filho dele. E nós 3 rimos. E aí eu me lembrei do sonho que eu tinha tido. E naquele momento eu percebi que não era um sonho, era uma visão. Deus já tinha me mostrado que ele estava chegando na minha vida. E essa foi uma das confirmações que Deus me deu, que ele era o meu preparado. E a cada dia o Senhor confirma mais. Por quê? Porque ele me trata de uma maneira que só um homem de Deus, preparado por Deus, me trataria, com muito respeito. Ele me honra, ele me trata como uma rainha. Essa é a verdade. E às vezes a gente se deixa levar pela aparência, né? Esses dias eu até fui num evento para mulheres lá na minha igreja, que a minha pastora organizou, e lá foram contados vários testemunhos de mulheres que eram casadas com pastores, homens que usam terno, gravata, estão no altar, mas que dentro de casa traem as esposas, batem nas esposas, que são uma verdadeira capa, né? Dentro da igreja parece homem de Deus, mas dentro de casa não são homens de Deus. E o meu marido, ele não é assim. Ele é um homem de Deus dentro de casa, ele é um homem de Deus na igreja. O testemunho dele é válido, não só dentro da igreja. Hoje em dia ele é diácono, ele usa terno, gravata, sapato social, ele prega a palavra de Deus. Eu vi esse crescimento espiritual na vida dele, eu vi Deus formando ele como um obreiro. E eu tenho muito orgulho do homem que ele é. Não só como obreiro, né? Porque nós não podemos limitar a pessoa pelo que ela é dentro da igreja. Porque nós não somos só obreiros. Nós somos maridos, somos esposas, somos filhos. E ele é um excelente filho para a mãe dele. Ele é um excelente esposo para mim. E assim eu só tenho a agradecer a Deus. Hoje, se eu pudesse dar um recado para Viviane de anos atrás, que com 21 anos orou ao Senhor e esperou em Deus, eu diria para ela: olha, espera porque vai valer a pena. Você vai ser muito feliz. Então, se você que está assistindo esse vídeo está esperando em Deus, saiba que a sua espera não é em vão. E não se envergonhe de esperar em Deus, porque muitas pessoas caçoam, né, de quem espera em Deus,
Mas quem espera em Deus alcança a vitória. Quem espera em Deus dificilmente vai passar por um divórcio, né? Dificilmente. Agora, quem não espera em Deus, as chances de enfrentar um divórcio, de enfrentar um casamento infeliz, são muito maiores, porque a gente vai pela aparência, né? Como eu falei aqui, às vezes a gente vê um pastor no altar, uma pessoa que prega muito e pensa, nossa, é um homem de Deus. E quando vai ver dentro de casa, bate na mulher, trai a mulher. E do que adianta, né? A aparência de crente se na verdade não é crente de verdade. Mas Deus, ele conhece o nosso caráter. E eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E ele tem a pessoa certa para cada um. Ele criou Eva para Adão, a mulher que Adão precisava, ele criou. E ele tem a pessoa certa para cada pessoa, porque se eu me casasse com outro homem, eu não seria feliz do jeito que eu sou hoje, eu tenho certeza disso. E o meu esposo, ele já foi casado e ele não alcançou a felicidade que ele tem hoje, a paz que ele tem hoje, né? Porque o que mais importa, acredito eu, dentro de um lar é você ter paz. Você não viver brigando, discutindo. Então é isso. O meu testemunho é esse, né? Eu vou parar por aqui porque o vídeo já ficou muito longo. E se você gostou desse testemunho, curte e se inscreve no canal, tá bom? Fique com Deus.